Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma notícia muito importante que traz um sopro de esperança para milhares de pessoas que estão buscando a cidadania italiana pelo direito de sangue. Aconteceu uma decisão na justiça que pode abrir uma porta que parecia estar se fechando. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para ir direto ao ponto, o que a gente tem aqui é uma grande vitória jurídica para famílias brasileiras no processo de cidadania italiana. É uma novidade que tem o potencial de mudar completamente o cenário para muitos descendentes que buscam esse reconhecimento. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o tamanho real dessa vitória, a gente precisa olhar de perto os detalhes da decisão que aconteceu em Roma, que foi o epicentro de toda essa mudança. Então, a história toda gira em torno da família brasileira Flamini. No dia 17 de abril de 2024, lá no Tribunal de Roma, eles conseguiram uma coisa fundamental: o reconhecimento do direito à cidadania para os filhos menores, mesmo com uma nova lei bem restritiva no caminho. Esse caso é o nosso ponto de partida. E o que torna essa vitória tão especial, tão significativa, é o peso que ela carrega. Não foi só mais uma decisão, sabe? Foi a primeira desse tipo que se tem notícia em Roma, na capital. Isso cria um precedente jurídico muito forte e sinaliza uma mudança de rota na interpretação da lei. Mas para entender por que essa vitória foi tão necessária, a gente precisa falar do obstáculo que tornou tudo tão difícil. Vamos agora para a segunda parte, para entender essa nova lei que meio que mudou as regras do jogo. O problema tem nome e número. É a Lei 74 de 2025, mais conhecida como o Decreto Tajani. Essa lei basicamente veio para limitar a transmissão da cidadania por direito de sangue, o tal do iuris sanguinis. E no fim das contas, o que ela fez foi criar uma baita incerteza jurídica para as famílias que já estavam no meio do processo. A mudança foi bem drástica. Olha só, antes dessa lei era mais simples. Os filhos menores eram incluídos de forma automática no processo dos pais. Depois da lei, essa inclusão virou um grande ponto de interrogação, deixando as famílias sem saber se os filhos teriam o mesmo direito reconhecido. E qual foi o resultado prático disso? O impacto humano foi imediato. Milhares de crianças e adolescentes acabaram ficando num verdadeiro limbo jurídico. O direito à cidadania, que parecia uma coisa certa, de repente ficou em risco. Então, como é que a família Flamini conseguiu superar esse obstáculo? A resposta está numa estratégia jurídica muito inteligente. Vamos dar uma olhada em como essa chave funcionou para destravar essa situação. A ferramenta usada foi o atto di intervento. Basicamente, é um instrumento do direito italiano que permite que uma pessoa interessada entre num processo judicial que já está rolando. Ou seja, não precisa começar tudo do zero. O material de origem descreve isso de um jeito muito claro, que é genial. Os filhos menores puderam, na prática, pegar carona no processo de cidadania que os pais já tinham começado. Uma analogia perfeita para uma manobra jurídica que parece complexa. Vamos ver o passo a passo de como isso funciona. Primeiro, os pais entram com a ação na justiça. Depois, usando o ato de intervento, os filhos menores são incluídos nessa mesma ação que já está correndo. E o resultado? O direito à cidadania dos pais é estendido para os filhos. Simples na teoria, mas uma revolução na prática. E a base para essa decisão foi muito sólida. A juíza do caso argumentou que era preciso ter uma interpretação constitucionalmente orientada. A ideia principal era proteger os direitos dos menores, que já estavam com processos em andamento, colocando a Constituição acima da nova regra. Isso nos leva ao princípio fundamental que sustentou a decisão inteira. Uma lei nova não pode ter efeito retroativo para prejudicar os direitos de quem já estava com o processo em andamento. É uma proteção jurídica essencial que, nesse caso, foi aplicada com sucesso. Ok, então um caso foi vencido lá em Roma. Mas por que isso importa para todo mundo? Vamos para a nossa última parte para analisar o impacto mais amplo que essa decisão pode ter. Esse número aqui é a chave para entender a dimensão disso. Mais de 10. Pode até não parecer muito, mas representa uma tendência jurídica que está crescendo em toda a Itália. E o que esse 10 mais significa? Significa que a decisão de Roma não é um caso isolado. Muito pelo contrário, ela se junta ao movimento que já estava acontecendo. Pelo menos outros 10 tribunais pela Itália já tinham dado sentenças parecidas. O fato de Roma, a capital, entrar nessa só amplifica a mensagem. Então, o que dá para levar de tudo isso? Primeiro, agora existe uma estratégia jurídica que já se provou eficaz para lidar com a Lei 74/2025.
Segundo, é uma confirmação de que o sistema judiciário italiano pode sim proteger direitos que já estavam em andamento. E talvez o mais importante, isso tudo representa uma onda gigantesca de esperança. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta para o futuro, né? Com Roma se juntando a outros tribunais, será que esse precedente vai se consolidar? Será que ele vai definir o futuro da cidadania por direito de sangue para as próximas gerações? A resposta ainda está sendo escrita, mas o caminho agora parece bem mais claro. A gente continua de olho para ver os próximos capítulos dessa história.